Então, hoje tem um jogão entre São Paulo e Fluminense, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, dia 1º de julho de 2023, e a gente vai falar bastante sobre esse jogo aqui, tá? Mas não tem como eu deixar de falar do mercado da bola do Fluminense. O dia ontem foi agitadíssimo, tá? Com as notícias aí da chegada do Ione Gonzalez, do Danielzinho, notícia que nós demos aqui em primeira mão. Também tem as possibilidades da chegada dos zagueiros Antônio Carlos ou Marlon, ou um ou outro, tá? Esses dois não estão acertados ainda. Ainda há a previsão do Léo Fernandes, tá chegando no Rio de Janeiro amanhã, domingo, para poder realizar exames médicos, provavelmente na segunda, e logo na sequência assinar contrato com o Fluminense. Então o mercado da bola do Fluminense está muito agitado. Mas, além disso, provavelmente, talvez hoje, amanhã, na segunda-feira, nos próximos dias, o Fluminense vai ter duas saídas do seu elenco, tá? Como vocês já viram na capa aí, Alexandre Jesus e o atacante Alan, dois jogadores muito questionados pela torcida do Fluminense, estão deixando o clube. No caso do Alexandre Jesus, ele vai estar sendo emprestado a Tombense até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Então, Alexandre Jesus deixando o Fluminense, era atacante, Diniz tentou inventar ele de lateral direito. Quando a gente fala, quando a gente questiona, não é à toa, tá vendo? Foi testado, não aprovou, vai ser emprestado. Vai ser emprestado pro clube grande? Não, vai pra Tombense. Então sempre foi muito claro pra gente que esse rapaz não tinha espaço para jogar na primeira divisão, principalmente num clube gigante que almeja a conquista da Libertadores. Então nós sempre estivemos certo, né? Quem tava errado era você, Diniz. Deu mole nessa aí, tá? Mas graças a Deus a diretoria do Fluminense enxergou isso e, repito, Alexandre Jesus está deixando o Fluminense aí rumo a Tombense, empréstimo até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro, tá? Um outro jogador que está deixando o Fluminense também por empréstimo é o zagueiro Luan Freitas. Apesar de não estar aqui na capa desse vídeo, o Luan Freitas está deixando o Fluminense, vai ser emprestado ao Londrina. Vai disputar lá a Série B. Acho que o Londrina tá na Série B, né? Se eu não estou enganado. Até o final do ano, e eu acho correta, apesar da gente estar precisando de zagueiro, o Luan Freitas, inclusive, está relacionado para o jogo de hoje contra o São Paulo. Como o Fluminense vai contratar zagueiro e esse rapaz, ele já não joga há 2 anos, devido a uma cirurgia no tornozelo e depois no joelho, eu acho que é importante ele ir para um clube que ele possa ser titular, que ele possa ter uma sequência de jogo e ver se realmente está recuperado aí dessas 2 cirurgias gravíssimas que ele teve, tá? E para encerrar o mercado da bola e a gente começar a falar do jogo entre Fluminense e São Paulo e Fluminense, o atacante Alan deve estar voltando para a China, tá? A notícia do GE, do dia de ontem, do dia 30 de junho, diz que ele recebeu uma proposta da China e não deve mais jogar pelo Fluminense. Um sinal disso é que ele não foi nem relacionado para o jogo de hoje, tá? Eu vou passar já aqui a lista dos relacionados para vocês. Ele não foi relacionado. Isso é um grande indicativo. O Luan Freitas, por exemplo, que vai deixar o Fluminense rumo ao Londrina, ele tá relacionado, tá? O Alexandre Jesus, que tá indo para Tombense, também não está relacionado. Ele recebeu o Fluminense, ele guarda em sigilo absoluto o nome do clube, tá? Que fez a proposta pelo Alan, e o Fluminense está avaliando junto ao staff do jogador se aceita ou não a oferta. O Alan tem contrato com o Fluminense até junho do ano que vem. Era um jogador que a torcida queria tanto, né? Ele foi até apresentado aqui no nosso canal. É a primeira vez na história, pelo menos no futebol brasileiro, que um jogador é apresentado num canal de YouTube, não foi no canal oficial do clube, foi aqui no canal Sentimento Tricolor, numa live que quem estava entrevistando aqui, o presidente Mário. Mas infelizmente não deu certo. A torcida do Fluminense queria muito o Alan, pedia sempre ele. Ele veio, jogou pouco, fez poucos gols, acabou não dando certo. O Alan, que é centroavante, tem o Cano em excelente fase. Então ele teve poucas oportunidades, não tinha ritmo de jogo, quando entrava mal. E infelizmente aí o Alan, infelizmente ou felizmente, né, para a grande maioria da torcida do Fluminense, o Alan tá deixando o clube. Então chega Ione Gonzalez, provavelmente sai Alan. Chega Danielzinho, sai Alexandre Jesus. Não é para as mesmas posições, tá? Só tô falando aí o mercado da bola, o que tá acontecendo no Fluminense, tá legal? Então vamos falar agora sobre o jogo. O jogo de hoje, importantíssimo, vale pela 13ª rodada, rodada 13 do Brasileirão, São Paulo e Fluminense. O jogo vai ser disputado no Morumbi às 4 horas da tarde, tá? Fica ligado no horário, que é um horário diferente para domingo, né? Normalmente os jogos de domingo são 6 e pouca, 7, 8 horas. 4 horas da tarde. O árbitro dessa partida vai ser o Anderson Daronco. A torcida do Tricolor tem um rançozinho aí do Anderson Daronco.
E vai ser um jogo difícil, tá, pessoal? Porque apesar de 6 posições diferentes na tabela, o Fluminense é o 5º e o São Paulo o 11º, apenas 3 pontos separam os dois clubes. Ou seja, se o São Paulo... Bate na madeira, André! Bate na madeira. Se o São Paulo ganhar do Fluminense, o São Paulo vai chegar à mesma pontuação que a gente tem hoje, 21 pontos. O Fluminense é 21, o São Paulo tem 18. Já o Fluminense vencendo a sua partida, claro, com uma combinação de resultados, a projeção que eu fiz aqui, o Fluminense ele pode até dormir na terceira rodada, na terceira posição, tá? Ficar na terceira posição do Brasileirão, entrando aí no G3 e ganhando 2 posições, ou seja, vitória importantíssima. O Botafogo perdeu o seu treinador. A gente torce muito para que o Botafogo comece agora uma queda, né? Uma caída, que perca jogos, vai jogar o Clássico contra o Vasco. E o Fluminense ainda almeja, sim, o título brasileiro. Então, para isso, a gente tem que vencer os jogos fora de casa, a gente tem que recuperar pontos perdidos. E, para isso, o Diniz, que não estará no banco de reservas, porque o Diniz está suspenso, o técnico será o Barros, mais uma vez. Ele escalou não, né? Ele relacionou os seguintes jogadores para essa partida, tá? Fábio Pedro Rangel e Vitor Eudes no gol. Zagueiros, Felipe Melo, Felipe Andrade e Luan Freitas. Já vou falar sobre as ausências. Laterais direitos, Samuel Xavier e Guga. Laterais esquerdos, lateral, apenas o Marcelo. Mais uma vez, mesmo com uma série de desfalques, o Diniz ele não relaciona mais um lateral esquerdo, tá? Então, é uma substituição já certa. Sai Marcelo, entra Guga. Guga mais uma vez improvisado. E mais uma vez eu deixo aqui a pergunta. Por que, Diniz? Você se nega a relacionar o GFT. Você se nega... Eu não sei se o Esquerdinha já voltou da seleção brasileira, mas se não tiver voltado, o GFT tá treinando. Apareceram fotos dele treinando essa semana no CT, junto com o time profissional. Por que não relacionar o garoto? Né? Pra que improvisar o Guga ali? Porque é uma substituição praticamente certa. É o terceiro jogo que o Marcelo vai jogar seguido e a gente sabe que o Marcelo não tem jogado todas as partidas, o jogo inteiro, né? Tomara que jogue o jogo inteiro, os 90 minutos, mas a gente sabe que tem sido uma substituição costumeira do Fernando Diniz, então o Guga, se precisar, vai ser improvisado lá na esquerda, tá? Volantes, Martinelli, Edinho e Thiago Santos. Edinho relacionado mais uma vez. Olha a escassez de volantes, apenas 3, né? Meias, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Pirani, Lima e Giovani. E no ataque, Keno, Cano, Lelê e John Kennedy, né? Ou seja, é um elenco muito enfraquecido, que eu acho que vai dar uma encorpada agora com a chegada do Léo Fernandes, o Diogo Barbosa. São pelo menos jogadores experientes, jogadores da posição. Léo Fernandes, o melhor camisa 10 da Liga Mexicana. O Ione Gonzalez, que tomara que volte, já que tá aqui, eu não queria que ele chegasse. Mas já que ele chegou... que ele consiga fazer no Fluminense esse ano o que ele fez em 2019, né? Além, claro, do Danielzinho, que pelo menos vai ser uma opção ali para quando o Ganso não puder jogar. Os desfalques do Fluminense, Nino e Fernando Diniz, suspensos. O Nino e o Diniz estão suspensos. O André e o David Braz sentiram incômodos. O André tá com edema, tá? Então tá fora da partida, sentiu uma lesão. Não deve ser nada grave, não deve ficar fora da próxima rodada contra o Internacional. Somente semana que vem, o Fluminense não joga meio de semana. Mas o André e o David Braz fora por lesão e o Nino e o Diniz suspensos. Com isso, o provável time do Fluminense para enfrentar o São Paulo hoje é Fábio no gol, Samuca na direita, Felipe Andrade, o menino Felipe Andrade do Sub-20 que tem entrado sempre nos jogos, vai fazer a dupla de zaga com Felipe Melo, tá? O Fluminense, como vocês viram na lista dos relacionados aí, ele não vai ter... tem o Luan Freitas, né, que não joga há 2 anos, mas assim, praticamente não tem zagueiro. Tem o Luan Freitas ali, mas que tá sem ritmo de jogo, não joga há muito tempo. Então assim, tomara que a gente não precise de zagueiro. Se precisar, pode ser que o Barros coloque mais um homem no meio campo e recue o Martinelli para fazer a função de zagueiro. Função essa que ele já fez na última partida, tá? Então a dupla de zaga, Felipe Andrade, Felipe Melo com Marcelo na esquerda. Martinelli ganha a vaga do André, Lima e Paulo Henrique Ganso. Para no ataque, todo mundo, time titular, Arias, Keno e Cano. Tá legal? O time de São Paulo, pessoal, tem muitos desfalques, tá? Michel Araújo tá lesionado, mas mesmo se tivesse, não poderia jogar contra a gente.
Mesma coisa do Caio Paulista. Caio Paulista pertence ao Fluminense, também não vai jogar. Além disso, eles têm um baita desfalque do Caleri, que se lesionou, não se recuperou, não treinou a semana toda, também tá fora do jogo, tá? Então o São Paulo ele tem uma série de desfalques, ó, o Ferrarese, o Moreira, Igor Vinícius, Beraldo, zagueiro que tem jogado titular, Thales Costa, Galopo, Michel Araújo e Caleri, eu já falei, Caio Paulista e o Erisson, tá? O Erisson lesionado também. Então o time do São Paulo bem mexido, bem desfalcado para enfrentar o Fluminense hoje, mas mesmo assim é um time perigoso, na qual o Dorival acertou, mudou bastante a equipe, depois que ele substituiu ali o Rogério Ceni, né? Então a provável escalação do São Paulo é Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda, Alan Franco e Patrick. Patrick não é o Patrick Picanha, é o Patrick, o menino da base do São Paulo como lateral esquerdo, tá? Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e o Wellington Rato. O Wellington Rato briga pela posição com o Rodriguinho. No ataque, Luciano e Juan ou David. David é um jogador que a torcida do São Paulo questiona muito. Tinha até um torcedor do São Paulo na nossa live de ontem à noite aqui, quando eu falei do David. Ele disse, David é um bagre, horroroso. Começou a xingar aqui o jogador. Então, galera, na boa, o Dorival Júnior ele ter feito milagre com esse time de São Paulo, porque é um time muito limitado tecnicamente, pior do que o nosso, mas é aquilo, né? O Fluminense não vence o São Paulo no Morumbi desde 2019. O Fluminense está invicto contra o São Paulo nos últimos 2 anos. Tem 2 anos que o Fluminense não perde pro São Paulo. Mas quando joga no Morumbi nesses últimos 2 anos, empatou. Tá? O Fluminense não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2019. Então tá na hora de quebrar essa escrita, vencer hoje, porque, repito, o Fluminense precisa somar pontos se ainda quiser sonhar com o título brasileiro. Tá muito longe da liderança, não pode ficar tão longe assim não. Então, apesar de ser muito difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi, é dia de vitória hoje e eu confio numa vitória por 2-1 do Fluminense. Meu palpite para hoje é 2-1, gol do Arias, um gol do Arias e um gol do Germancano. O Germancano tem que voltar a fazer gols, é o artilheiro do Brasil na temporada 2023 e precisa abrir uma diferençazinha pro segundo colocado que já tá chegando nele ali, tá? Então eu aposto hoje na vitória do Fluminense por 2-1, um gol do Arias e um gol do Cano, tá legal? Qual é o teu palpite? Deixa aqui nos comentários. Comentários dos vídeos e das lives é liberado para você escrever o que você quiser. Então participe, tá legal? Fique com Deus, galera. A gente se encontra mais tarde na live pré-jogo, mais react. Vou estar ao vivo aqui durante a partida com vocês, a partir das 2h30 da tarde. Conto com a sua presença, tá legal? Fique com Deus, um forte abraço, até mais tarde. Saudações tricolores.